Seus olhos por um instante, experimenta agora a presença de Jesus. Experimenta a força da presença de Jesus, a força do seu amor, a força da sua graça, a força da sua misericórdia. Experimenta agora, feche os seus olhos, não se distraia. Experimenta Jesus agora no nosso meio, perto de você, na sua vida. Ele que passa derramando sobre nós o seu amor para nos curar, para nos libertar, para nos transformar, para nos fazer criaturas novas. Jesus está aqui. Jesus está no meio de nós. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Nós te acolhemos, Jesus. Obrigado, Senhor. Aplauda a presença de Jesus. Ele está no meio de nós, vivo. Amém? Alegria receber você na canção nova. Alegria receber você aqui para esse acampamento e poder transmitir ao seu coração as verdades do reino, as verdades que salvam, que libertam. Acolho cada um que está aqui, aqueles que estão em casa também, nesta hora, nos acompanhando. Como é bom vivermos juntos esse momento tão especial. Muito bem, bom dia. Vocês já estão bem acordados, já foram acordados pela palavra de Deus, através do Márcio Mendes, que bem pregou para todos nós, sobre aquilo que é fundamento da nossa vida, aquilo que nos sustenta, que nos mantém de pé, que é o amor de Deus, o amor de Deus, que nos mantém de pé. Esse amor de Deus, que porque ama muito em profundidade, não quer que eu e você vivamos no pecado. Essa é a passagem da primeira pregação para esta segunda pregação da manhã. Uma vez que nós experimentamos o amor do Cristo, nós não queremos mais o pecado. E nós não podemos mais deixar que o pecado reine nos nossos corações. Eu sei que está calor, mas procura fazer o máximo de silêncio possível, para a gente não deixar o calor nos agitar interiormente, né? Mas que a gente conserve esta comunhão profunda com Deus. Romanos capítulo 6, no versículo 12 e no versículo 14, é a palavra tema desta pregação. Romanos capítulo 6, 12 e 14. A palavra de Deus nos recorda que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob a lei, mas sob a graça. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós estamos debaixo do domínio da graça de Deus. Então, o pecado não deve reinar mais nos nossos corações. Esta afirmação aqui, na nossa língua portuguesa, que o pecado não reine, ela é uma exortação. Não é só uma constatação, é uma exortação para mim e para você. Então bata aí no seu coração e diga que o pecado não reine no meu coração, na minha vida. O pecado não me domina, porque eu estou
debaixo da graça de Deus. É isso, meus irmãos, esta verdade que nos conduz. E na oportunidade de já daqui a alguns dias adentrarmos no período, qual período da igreja? Quaresma. Nós vamos refletir agora sobre esta realidade, que o pecado não reine nos nossos corações, que o pecado, que o mal, que o inimigo, que o maligno, ele não tenha poder sobre nós. Nós queremos nos libertar dele, não é verdade? Sim ou não? Show Satanás, não é? Já dizia uma canção. Show Satanás. Agora, eu queria recordar para você que assim como a Páscoa é a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus, você sabe disso, né? Que a Páscoa é o memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Eu quero dizer para você que a Quaresma é a memória de quando Jesus tirou as máscaras de Satanás. Sabia disso? A Quaresma é para nós um memorial, e memorial não é só para lembrar, mas é para atualizar na nossa vida e dizer para nós que nosso Senhor, Ele, quando atravessou também as tentações no deserto, Ele tirou definitivamente as máscaras de Satanás. Então, não combina com a vida do cristão, né? As máscaras, não combina. Nosso carnaval é outro, a nossa experiência é outra. Nós viemos aqui justamente para tirar as máscaras. O Márcio enfatizou muito isso na pregação dele. Nós não viemos aqui para florear uma imagem nossa para Deus. Nós não viemos aqui para fantasiar algo que nós não somos. Nós viemos aqui justamente para olhar Deus de frente, com a nossa miséria, com o nosso pecado, para que isso não reine mais em nossas vidas, para que Satanás não nos atormente mais. Satanás, que o rito do batismo, você já participou de algum batizado aqui? Levanta a mão. Ai, que bom. Você lembra que tem no rito do batismo a renovação das promessas batismais? Lembra? E aí o padre pergunta: você renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado? Lembra disso? E a gente diz: renuncio. E nós reafirmamos isso agora. Nós renunciamos ao demônio, autor e princípio do pecado. Nós não queremos mais que ele reine sobre nós. Nós não fazemos parte do seu reino. Então, eu dizia para vocês, a Quaresma é esse memorial de quando Jesus arrancou as máscaras de Satanás e as jogou no chão, quando ele venceu as tentações no deserto, tá? Grave isso, porque agora, o que acontece com o maligno? Uma vez que foi revelado o seu plano, uma vez que as suas máscaras vieram no chão, o que ele faz? Ele se esconde, né? Ele se camuteia. O demônio se esconde e tenta de todas as formas ludibriar a mim e a você. Mas para cima de nós não. Porque nós temos o Cristo. Nós temos a presença do Cristo em nossa vida. E Jesus, ele então decifrou o código de Satanás. Pega comigo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4. Evangelho de São Lucas, no capítulo 4. Achou? Lucas 4. Olha só. Esse texto de Lucas, ele narra
aquela experiência que Jesus fez no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e, no Espírito, era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias, ele não comeu nada e no final teve fome. Vamos pausar aqui o início desse trecho. Porque aqui, nessa experiência de deserto, Jesus deu para mim e para você a capacidade de enxergar quais são as astúcias do diabo, quais são as estratégias do diabo para nos ludibriar, para nos enganar e para depois, é claro, nos roubar, nos matar e nos destruir, porque é o que ele veio fazer. Agora, interessante que esta atitude de Jesus, esta experiência que Jesus fez, ela foi base depois para que a igreja também, ela, digamos assim, estabelecesse claramente para os seus fiéis as estratégias do mal. Por exemplo, tem um monge do século IV chamado Evagrio Pôntico. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse monge, Evagrio Pôntico, do século IV. Ele foi o primeiro a elaborar a doutrina acerca dos vícios capitais. Agora já ficou mais fácil, Você já ouviu falar de pecados capitais, Esse monge, ele foi lá para a experiência no Egito, justamente para absorver aquilo que o Cristo também tinha experimentado, aquilo que os cristãos experimentavam a respeito do combate espiritual, e ele elaborou a primeira doutrina sobre os vícios capitais. Tanto foi importante essa experiência desse monge, que um pouco mais depois, o Papa Gregório Magno, ele sistematizou essa doutrina no que nós temos hoje chamados 7 pecados capitais, Só estou contextualizando aqui para você. Então, da experiência do Cristo, a experiência dos monges, dos padres do deserto, a experiência que a igreja trouxe, e aí, um pouco mais adiante, lá no Concílio de Latrão IV, no ano de 1200, nós tivemos uma classificação um pouco mais clara a respeito da doutrina do pecado, uma clareza maior sobre a natureza do pecado, a gravidade do pecado, Tanto é que isso depois foi sendo pouco a pouco aprofundado até aquilo que nós temos atualmente no Catecismo da Igreja Católica. Você sabe que no Catecismo da Igreja Católica tem a diferença entre pecado mortal e pecado venial. Você já leu isso, Eu estou chovendo no molhado aqui, Pecado mortal, a matéria tem que ser grave, os 10 mandamentos da lei de Deus, e eu tenho que ter vontade e liberdade para fazer, e vou lá e cometo, pequei mortalmente. Isso está lá no Catecismo da Igreja, a pregação do padre não vai ser catequética, Então você pode depois, no Catecismo da Igreja Católica, ler a respeito da descrição sobre o pecado, a natureza do pecado, a gravidade do pecado, porque isso é importante, viu, gente? Vou abrir um parênteses aqui para vocês, só para poder exemplificar isso. A gente tem pessoas cristãs, católicas, de igreja, que vêm confessar, depois de tempos, mais tempos, sem o sacramento da confissão, e acha que, por exemplo, faltar à missa, pode ser como pode não ser. E aí a pessoa vem, mas eu não tenho pecado nenhum, padre, De vez em quando aparecem umas figuras assim, Olha, eu rezo, olha, eu faço tudo, é Frei Gilson, é Resta, é Canção Nova, é Sorrindo para a Vida, tudo maravilhoso,
Nossa, que coisa maravilhosa, muito bom. Uma maravilha, a pessoa não falta uma missa no domingo. Ai, mas eu faltei, padre. Ah, é? E está tudo ótimo, né? Está tudo tranquilo. Então, às vezes, a gente tem alguns delírios, né, espirituais, e a gente esquece da gravidade dos pecados. E às vezes a gente está vivendo como se nada tivesse acontecendo, carregando nas costas pecados mortais, pecados graves. Fecho aqui o parênteses, vamos voltar para o Cristo. Bom, o Cristo, quando foi tentado, ele revelou para nós que existe algo chamado combate espiritual. Combate espiritual. Existe uma luta que é travada contra o mal. Jesus também revelou para nós a natureza das tentações. Porque às vezes a gente acha que o demônio vem tentar a gente de chifre e tudo, que é escancarada. E a tentação, às vezes, a natureza dela é muito sutil, não é? É muito astuciosa, porque o diabo sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles. Ele sabe aonde o seu calo aperta. Então você acha que ele não estudou você? Que ele não sabe do seu comportamento? Como você reage? O que você vê? O que você fala? Como que você conversa? Aonde você vai? Gente, o demônio é uma criatura, é um ser espiritual, inteligentíssimo, anjo de luz, tanto que o nome era Lúcifer, portador da luz, mas é um anjo decaído. Mas Jesus nos mostrou também as estratégias do diabo, como é que ele faz para levar a mim e a você a pecar, por causa da experiência dessas tentações no deserto. Então, é importante você ter consciência disso. Você não pode ser um analfabeto de você mesma, de você mesmo. Você tem que se conhecer, você tem que saber como é que as coisas vão funcionando dentro de você. Quando um ladrão entra numa casa, saber o nome do ladrão, o RG dele, quem é, isso é trabalho da polícia. Para você não importa se ele chama A ou se ele chama Z. Para você é importante saber como é que esse bendito entrou na minha casa. Aonde é que foi, por onde ele passou. Para você cercar a sua casa de cuidados. Ou eu estou falando uma besteira? Não. O nome dele para você não vai importar, isso é para a polícia. Para você vai importar qual foi a tática que ele usou para entrar na sua casa. Então hoje, Deus também quer mostrar para você as estratégias que o diabo tem usado com você para te levar ao pecado. Então eu espero que essa experiência de acampamento aqui na Canção Nova não seja apenas uma experiência para você cair em si, mas para você sair de si, para você se converter, para você deixar o pecado para trás, para você assumir de fato uma vida nova. Amém? Você está disposto a isso? Sim? Bom, para onde é que o Espírito levou Jesus? Foi para um spa? Foi para onde? Deserto. A palavra deserto aqui no Evangelho de Lucas é eremo, eremo. Essa palavra lembra o quê? Eremita. Você já ouviu falar dos monges eremitas? Não são aqueles que se afastam, né? E vão para longe, distante, se afastam da realidade do mundo. Pois é, foi o que Deus fez um pouco com você neste final de semana, não é? Trouxe você para a Canção Nova, para esse retiro, que é uma forma de Deus falar com você. Então, faça o exercício de deixar esse bendito desse celular.
Faça o exercício de se desligar um pouco da sua casa. Não fica preocupado em abastecer as suas redes sociais com as fotos que você vai tirar, mas se preocupe com o retiro espiritual que Deus trouxe você para viver. Jesus foi levado para o deserto e lá Ele não foi fazer meditação transcendental. Não foi. Jesus não foi para o deserto para meditar, mas Jesus vai para o deserto para combater o tentador. Ele vai para o deserto justamente para vencer as tentações do maligno. Para quê? Para pendurar uma medalha no pescoço? Não, para dar para mim e para você também a capacidade de sermos vencedores em Cristo Jesus. De também vencermos a nossa luta contra o pecado, para que você não continue sendo humilhada pelo pecado. Não, nosso Senhor não quer isso. E vejam que a expressão que o texto de Lucas usa, não é que Jesus foi levado para o deserto, assim, né? O Espírito Santo levando, né? Jesus nas asas, até chegar lá no deserto. Sabe qual a expressão que usa aqui? Jesus foi catapultado no deserto. Olha só que forte. O texto original, a tradução original, diz que Jesus foi catapultado no deserto. Olha só. Então você acha que essa experiência de deserto, de retiro, ela tem que ser cômoda, prazerosa? Não, a palavra de Deus vai te incomodar, tá? Eu desejo que ela incomode você profundamente, até o ponto de você mudar de vida, até o ponto de você decidir de fato assumir uma vida nova. Eu desejo para você que está aqui, eu desejo para você que está em casa, que você seja catapultado da situação que você está vivendo. Sabe por quê? Porque a gente tem aquela mania de lesma e vai protelando, não, eu vou me desvencilhar disso, não, eu vou romper com essa pessoa, não, eu não vou encontrá-la mais, não, eu vou bloquear ela no Instagram, eu vou bloqueá-la no WhatsApp, e vai protelando, até que um dia a casa cai, e não dá mais tempo, vai arruinar o seu casamento, vai arruinar a sua vida, vai arruinar o seu trabalho. E você acha que Jesus vai ficar esperando isso? Não. Então Ele vai catapultar você também no deserto, junto com Ele, para que você deixe o pecado e Ele não reine mais sobre você. Eu desejo mesmo, se eu pudesse que essa cadeira voasse assim, ó, jogasse você lá em cima, para te acordar e dizer, olha onde você está, olha o que você está fazendo com a sua vida, olha como você tem vivido os seus dias. Sai dessa, saia enquanto é tempo. Jesus vai para o deserto, e ali é tentado quantos dias, gente? Quanto? Não foi só 40 minutos, não, foram 40 dias, 40 dias, esse número 40 aqui, ele lembra os 40 anos do povo no deserto. Gente, 40 anos na Sagrada Escritura é uma geração, corresponde a uma geração, ou seja, a batalha contra o mal, a luta dura a vida inteira. Ai, meu Deus do céu, não dura só 40 minutos, a batalha do cristão dura a vida inteira. É uma vida em combate. Nós não podemos baixar a guarda nem um momento, porque na menor distração que a gente tiver, o maligno se aproveita disso. Não dê nenhuma brecha, não dê nenhuma brecha para o mal. Ele só está esperando essa brecha. Não dê. Foram 40 dias no deserto para mostrar para mim e para você que é luta após luta. E eu não posso também ridicularizar ou apontar o dedo e julgar os meus irmãos quando eles perdem uma luta. Porque a gente tem muito disso, né? A gente tem aquela
capacidade de enxergar coisa ruim. Ah, alguém caiu, né, em pecado. Ah, teve um escândalo. Ah, teve uma situação. E aí a gente começa a espalhar, né? Coloque a sua barba de molho. As mulheres não têm barba, né? Coloque o seu cabelo de molho, então. Porque nós não sabemos a estratégia que o mal tem para nos fazer cair. E muitas vezes, nos momentos de queda dos nossos irmãos, nós aproveitamos para espalhar, né? Tem aquele comando que mal usado se torna infernal, que se chama compartilhar. Quem tem smartphone aqui, levanta a mão. Os que não têm estão na antiga ainda, né? Graças a Deus, viu? Bem-aventurados sois vós. Agora, aquele vício, aquela tentação de compartilhar as misérias alheias, compartilhar as quedas dos irmãos. E para isso hoje a gente tem os nossos grupos, né? Grupos do Zap. Tá assim de grupo, né? Por aí. A gente tem o grupo das fofoqueiras de plantão, grupo da língua afiada. Você participa de algum grupo do WhatsApp? Só grupo bom, né? Só coisa boa. Trabalho, né? Pois é. Tem vários grupos por aí. Sexta-feira, sua linda. Aí vai lá, olha, você viu o que aconteceu com fulano? Ah, olha, é mesmo, né? Olha aqui, saiu até no jornal, e já manda o link, né? E vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando. Mas não tem só os grupos pagãos, não. Tem os grupos também carismáticos, né? Grupo Línguas de Fogo, né? É a modalidade. Grupo Línguas de Fogo. Mas também tem os tradicionais, guerreiros de São Tomás de Aquino. Aqueles, né, mais tradicionalistas, que vê, olha a Santa Madre Igreja, o que ensina, e olha o que aconteceu com aquela pessoa. Tem também, né, aqueles mais sociais, os filhos de Madre Teresa de Calcutá, né, de Dulce dos Pobres, né, grupos da caridade, mas que a caridade com o irmão falta muito. Ou seja, nós temos que tomar cuidado, porque o nosso combate, ele é diário. O nosso combate, ele é cotidiano, todos os dias. Agora, depois desses 40 dias, Jesus teve fome e aí chegou o Satanás para tentar Jesus. Também, né, gente? Pudera, né? 40 dias sem comer. Eu já escutei aqui uma barriga roncando, que na hora que eu vim aqui na frente, ó. Foi por esse lado aqui, ó, tá? Foi aqui. Viajaram de longe, né? Já vieram direto aqui para a pregação e a barriga está roncando. 40 dias, Jesus teve fome. E a fome de Jesus foi o momento em que o maligno chegou para tentar nosso Senhor. Pega o texto de novo, por favor. Lucas, capítulo 4. Vamos lá. Lucas, no capítulo 4, agora no versículo 3. Foi só a introdução do capítulo, aquilo que nós ouvimos, e agora o texto diz, vamos lá. O diabo então disse-lhe, Jesus estava com fome, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus então respondeu, está escrito, não se vive somente de pão. Veja bem, a primeira tentação do maligno, a primeira estratégia, a primeira máscara que se apresentou diante de Jesus do maligno, transforme pedra em pão. A gente toca aqui agora na barriga, mas não é só de comida, toca uma necessidade básica de qualquer ser humano, necessidade física, necessidade afetiva, necessidade sexual. Mas olha só que coisa que apresenta aqui,
transforme essa pedra em pão. O que o diabo está propondo para Jesus? Mude a natureza das coisas. Mude a natureza das coisas. É pedra, mas transforme ela em pão. Porque o mais importante é a sua fome. Jesus aqui está vendo que o demônio está tentando ele para colocar uma necessidade física acima e querendo com isso mudar a natureza das coisas. Pedra é pedra, pão é pão. Aqui o demônio está tirando, o demônio está tentando tirar a relação com a criação. Pão é pão, pedra é pedra. Jesus aqui está desmascarando o maligno que tem investido ao longo dos séculos e atualmente e agora, neste exato momento, para que também eu e você coloquemos outra coisa acima de Deus, as necessidades do ser humano, as aparentes necessidades do ser humano. Então, ele diz: coma o que você quiser e quanto você quiser. Dos 7 pecados capitais, o que corresponde isso? Gula. Coma, quanto você quiser, coma o que você quiser. O demônio se reapresenta nos tempos de hoje desta forma, meus irmãos e minhas irmãs. Você também pode ter relações com quem você quiser, onde você quiser, com quantos você quiser. É assim que ele se representa. 7 pecados capitais: pecado da luxúria. O demônio tem se reapresentado dizendo: tenha relações com quem você quiser, com quantos você quiser, se é ao mesmo tempo, faça o que você quiser. O demônio está dizendo: veja o que você quiser, porque se o apetite é dos olhos, se você precisa satisfazer o apetite dos seus olhos, veja o que você quiser. É fácil, você tem na sua mão tudo, no seu smartphone. Veja o que você quiser, você pode. Vista o que você quiser, vista o que você quiser, ande do jeito que você quiser. É você, é a sua necessidade. Você gosta, é o seu gosto, né? Então, o que importa as outras pessoas? Não importa se está na igreja, não importa onde você estiver, vista o que você quiser. A gente tem que, às vezes, celebrar alguns casamentos, a gente tem que fixar o olhar no missal, no rito do matrimônio, porque, olha, cada decote, cada rasgão que aparece na nossa frente, olha, é difícil, tá? É difícil. E não só em casamento, gente. Na missa, as pessoas hoje, é tudo ligado na comodidade. É tudo ligado na comodidade. Imagina, tá um calor danado, né? Eu vou botar meu chinelinho, botar minha bermudinha e vou para a minha missa. Já estou voltando da ginástica, vou todo suado de qualquer jeito, porque eu tenho que pegar a missa, é mais cômodo para mim. Já a gente vai tirando, Jesus do centro e colocando a gente. Só eu quero, eu preciso, é melhor para mim, é bom assim para mim, então eu visto o que eu quiser, eu vejo o que eu quiser, eu falo o que eu quiser. É assim. E aí o demônio diz: seja quem você quiser. Você quer ser isso? Quer ser aquilo? Seja. Seja quem você quiser ser. Essa tentação, esta máscara que Jesus arrancou do demônio, precisa ser arrancada hoje da sua vida. Eu não sei em qual dessas realidades, a gente pode elencar tantas outras, mas eu quero que você
entenda que não pode mudar a ordem das coisas. Você não pode mudar a natureza das coisas. Pão é pão, pedra é pedra. Você não pode mudar a ordem das coisas. A sua maior necessidade é Deus, então é para Ele que você tem que perguntar que roupa que eu vou vestir, o que eu vou falar, como eu vou me comportar. É Deus a referência, e não você, e não sou eu. É Deus. Então hoje, arranque essa máscara. Não deixe mais que o demônio sussurre aos seus ouvidos e seduza você, achando que você é um sol, né? O centro do universo. E tudo tem que girar em torno de você, das suas necessidades. Não. Jesus arrancou essa máscara do demônio e disse: não só de pão vive o homem, mas a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus quer libertar você. Então, catapulta, hein? Deixa agora Jesus catapultar você destas realidades e de tantas outras que escravizam você, que colocam você nesse mecanismo de autossatisfação, autorrealização, alto, e não sai disso. Vamos lá continuar? Versículo 5 do capítulo 4. Tá bom, não deu pela barriga, vamos agora lá para o alto. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: eu te darei todo este poder e a riqueza desses reinos, pois a mim é que foram dados, e eu os posso dar a quem eu quiser. Versículo 7. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Vejam, a segunda máscara que Jesus arrancou do maligno. Primeiramente, ele leva Jesus para o alto, né? Para o alto, para o alto. Muitas vezes o demônio, né, faz assim com a gente, né? Faz a gente se sentir grande, importante, né? Mais do que os outros. Se está no alto, né, tem alguém que está lá embaixo. Então eu estou no alto, eu sou mais importante do que os outros. Eu tenho mais status, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais fama, eu tenho mais poder. E aí, está aqui um drama que nós todos enfrentamos. O ser humano tem necessidade de relacionamentos? Sim ou não? Sim. Se ele tem fome de comida, ele também tem fome de relacionamentos. Platão já dizia isso, né? O homo politicus. O homem é um ser político. Políticos no sentido de relacionamento. Não é um ser fechado em si, mas é um ser aberto para o outro. Mas agora, veja, o demônio está aqui querendo que Jesus, e querendo que eu e você, nos entendamos maior do que os nossos irmãos. Ele quer destruir os relacionamentos. Ele quer destruir a nossa capacidade de tecer relacionamentos fraternos. É uma tentação contra a fraternidade. É um mecanismo que ele nos tenta para romper com a nossa fraternidade. Fraternidade aqui entendendo todos os tipos de relacionamento. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos, irmãos de comunidade, amizade, irmãos do grupo paroquial, todos os relacionamentos, querendo que Jesus se proste diante dele, para que ele conceda a ele domínio sobre tudo e sobre todos. Jesus responde ao maligno dizendo: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Ou seja, quem adora Deus
nunca será capaz de humilhar os seus irmãos. Quem adora a Deus não vai se sentir nunca acima dos seus irmãos. O marido que adora a Deus respeita a sua esposa. A esposa que adora a Deus respeita o seu marido. O tom de voz é respeitoso dentro de casa, não tem berro, não tem grito, porque ele sabe que o outro é um igual. Filho que adora a Deus respeita pai e respeita mãe. Cristão de comunidade, de pastoral que adora a Deus, respeita o irmão de comunidade. Não vai se sentir mais ou menos porque faz alguma coisa lá na paróquia, ou porque coordena algum grupo na paróquia, não é mais nem menos do que ninguém, é um irmão de comunidade. Agora, uma constatação aqui, se essas coisas estão acontecendo no nosso meio, será que nós não estamos adorando pouco, não? Será que nós não estamos adorando a nós mesmos, não? Porque se a minha adoração, ela é verdadeira, ela é sincera, eu não vou escravizar os meus irmãos. Eu vou ser servidor dos meus irmãos. O outro não é uma marionete, não é. Pare de achar que você é dono de alguém, é meu. Não, que seu o quê? É de Deus. Pare de achar que você é dono de alguém. Pare de achar que você domina alguém. O outro não é o teu escravo. E eu digo que todos nós, a começar do padre que está falando, nós vamos prestar contas das pessoas que Deus nos confiou. Todos. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, suas ovelhas, o seu rebanho. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus das pessoas que Ele nos concedeu. Vamos mais à frente, versículo 9. Bom, com a barriga não foi. Síndrome de domínio, Jesus não tinha. Então vamos mais adiante, versículo 9. Depois, o diabo levou Jesus aonde? Jerusalém. E colocando no ponto mais alto do templo, disse: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, está na Bíblia, Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda, eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também foi dito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Olha só, fome, pessoas e agora Deus. O diabo, nesse terceiro mecanismo, ele quer roubar de mim e de você a nossa relação pura e genuína com o Pai do céu. Ele quer tirar o que é mais precioso para mim e para você, a confiança no Pai amoroso e misericordioso. Márcio Mendes trabalhou isso com vocês, a importância do amor de Deus ser impregnado nos nossos corações, porque nós não podemos duvidar do cuidado de Deus ao nosso respeito. Mas o demônio é sorrateiro, ele está chegando perto de Jesus, tentando insinuar: olha, mas então se você não é tão bonzinho assim, o papai do céu vai cuidar de você, vai te tomar nos braços e não vai deixar você se ferir, nem tropeçar em nada. Uma coisa maravilhosa, ok, mas vejam, este joga-te daqui, aqui é o ponto. Esse joga-te daqui, ele tem duas dimensões. A presunção da salvação, que muitas vezes bate à nossa porta,
eu achar que eu sou justo, eu achar que eu sou um coitadinho, eu achar que eu sou bonzinho, que eu não faço nada de errado, que eu não cometo nenhum pecado. Lembra do caso que eu falei lá no começo da confissão? A gente chega na confissão com as medalhas todas penduradas no pescoço, prêmios e tal, né, coordenador disso, participei de tal retiro, oração, vem tudo floreando diante de Deus, nos achamos maravilhosos. E Deus, bom, se Ele vai me dar uma forcinha, é ótimo, mas eu tenho um prêmio porque eu sou bom. Misericórdia de nós. Se não fosse a graça de Deus, onde estaríamos nós? Esse joga-te daqui é a presunção que bate à minha porta e bate à tua porta, querendo você colocar Deus à prova, abusar da misericórdia de Deus, abusar do amor de Deus, da graça de Deus, vivendo a sua vida, mas eu mesmo dou conta. Agora tem o outro lado também. Esse joga-te daqui pode me fazer muitas vezes pensar assim: eu agora vou pôr fim à minha vida. Por quê? Porque Deus é tão bom, Ele não vai me perdoar desse pecado nunca. E aqui deixa eu falar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Quantas mulheres que se aproximam do sacramento da misericórdia, quantas mulheres feridas ao longo de anos, porque cometeram o aborto e não se perdoam, não se sentem perdoadas por Deus, não acreditam que Deus pode perdoá-las, se desesperam, coitadas e piedade, Senhor, daquelas que tiraram a própria vida, que se jogaram e não acreditaram na misericórdia de Deus. Mas isso pode servir para qualquer situação da sua vida. Você em determinado momento achar: eu não mereço o perdão de Deus, eu não mereço a graça de Deus, eu não confio que Deus possa me perdoar desse mal que eu pratiquei. Poderoso, hein? Poderosa. Não tem nada maior do que o poder misericordioso de Deus. Não tenha pecado, por mais absurdo que você tenha cometido, que Deus não possa perdoar e salvar você. Desmascare o demônio do teu coração. Desmascare esta astúcia do mal, que quer fazer você se sentir para baixo, negativo, negativa, pessimista. Se sentir culpado, com peso, com sentimentos de condenação, por um mal que você fez. Se afastando: não, eu não vou confessar, não, eu não vou buscar o padre, eu morro de vergonha de tocar nesse assunto. Deixe isso hoje aqui, arranque essa máscara que o mal colocou em você, deixe isso aqui, tenha coragem, a misericórdia de Deus te espera, o perdão de Deus te espera, nosso Senhor te espera, de braços abertos, para te trazer de volta, para levantar você das suas quedas, para tirar você desse abismo que você caiu, para que você saiba definitivamente, se você faz alguma coisa de bom, e eu tenho certeza que você faz, é por graça de Deus, e se você faz alguma coisa de mal, o perdão de Deus vai te alcançar. Confia nisso, deixa essa palavra cair no teu coração hoje, confia nisso. A graça de Deus é muito maior do que o mal que você praticou. Deus não desiste de você, não deixe que esse pecado machuque você, não dê esta força ao tentador, mas revigore as tuas forças hoje, no combate da oração, na misericórdia do Senhor. Agora, bom, o texto finaliza dizendo: terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno.
Porque Ele volta, de tempos em tempos Ele volta. Ele vai voltar, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, Ele vai voltar, em momentos oportunos. Mas olha só, terminadas todas as tentações, tudo o que nosso Senhor venceu, por amor a mim e a você, está vencido. Não tem nada, nenhuma tentação que nós não possamos vencer em Cristo Jesus. E aqui eu vou finalizar a pregação sobre esta verdade, em Cristo Jesus. Para que o pecado não reine mais em mim e em você, nós precisamos, em primeiro lugar, assumir a nossa condição filial. Eu sou filho, eu sou filha. Bata aí no seu peito e diga: eu sou filho, eu sou filha. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus estava vindo de onde? Quando foi levado para o deserto? Do Rio Jordão. O que aconteceu no Rio Jordão? Jesus foi batizado. E o que aconteceu enquanto Jesus saía da água? Uma voz do alto veio e falou o quê? Tu és? Em ti eu coloco todo o meu amor. Você é filho, você é filha. Você pode estar suja na lama do pecado, mas você é filho, você é filha. Recupera hoje a consciência da tua filiação. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Esse é o maior exorcismo. É a primeira brecha que você tem que fechar para o demônio dizer que você não presta. Demônio, autor e princípio do pecado, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, amado, amada. Nosso Senhor morreu na cruz para me salvar. Não é você que terá a última palavra sobre mim, porque eu sou filha de Deus. Eu vou me levantar, lembra do filho pródigo? Eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tenho um pai, eu tenho uma casa. Então, resgata a consciência de que você é filho e filha de Deus. Mas tem uma outra coisa aqui que apareceu no começo do nosso texto. Jesus estava cheio do quê? Pode falar? Do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo. O combate contra Satanás tem a necessidade de que eu seja cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que me lembra essas coisas. Sabe o que eu falei aqui agora, que você é filho e filha, sabe? Às vezes você tem memória fraca, né? Você é caduco, está caducando, esquece por aí. Aí vem o Espírito Santo e me recorda que eu sou filho de Deus, por isso que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, nesse combate espiritual, batizado no Espírito Santo, para que eu tenha a capacidade de todos os dias combater na condição de filho e filha de Deus. Não tem como vencer o mal sem essa vida interior. Vida interior, gente. E vida interior aqui, essa comunhão, é com a pessoa de Jesus. Vida interior, entendo o que o padre está falando aqui, tá? Não vai depois sair falando besteira que o padre diz, que não sei o quê. Vida interior não é o rosário que você reza. Isso é prática de piedade. Isso é uma prática lindíssima de piedade. Vida interior não é o estudo bíblico que você faz. Isso é uma prática de piedade maravilhosa. Vida interior é comunhão com a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. O que eu rezo, o que eu peço, o que eu suplico, tem que me fazer uma pessoa mais de Jesus. Vida interior não é saber o catecismo da Igreja Católica, do início ao fim, não são os ritos litúrgicos. Isso tudo é combustível para mim e para você, para a nossa comunhão com o Cristo. Mas a vida interior eu tenho que estar grudado no Cristo, para que aí o Satanás não me atormente.
Eu tenho que estar unido profundamente ao Cristo. É vida interior. É vida interior. E outra coisa, eu não posso mascarar os meus problemas, tá? Não adianta. Eu tenho que enfrentar os meus problemas de frente. Porque nós somos muito espertos para arrumar mecanismo de fuga. A gente é esperto. Quer ver um mecanismo de fuga? Remoção. Eu arranco um fato, isso não aconteceu, né? Faço de conta que não aconteceu isso. Não, eu não fiz. Eu não cometi aquilo, eu escondo. E na confissão, às vezes a gente é mestre em fazer isso. Esconder pecado. Esconder o que fez de errado, por vergonha. Isso é tentação do maligno. Não, nós não podemos fazer isso. Depois, quer um outro mecanismo de fuga? Projeção. O problema não está em mim, o problema está no outro. O culpado é o meu marido. O culpado é aquela pessoa. O culpado foi aquela situação, padre. Mas foi aquela situação que me levou a pecar. Ah, é? E a sua culpa? Onde que você entra nessa história? Aonde é que você entra nessa história? Tem muitos de nós que gostam de culpar muito o demônio por tudo, né? A gente está aqui trabalhando no tema das tentações. Mas a tentação não é 100% das atitudes humanas. Tem que falar isso. 100% é só do projeto da M Almas, né? Nesse mês de fevereiro a gente vai chegar a 100%, se Deus quiser. Mas as atitudes humanas, muitas vezes nós jogamos a culpa no demônio. Ah, porque foi o demônio. Ah, porque foi o diabo. E a minha culpa? E a minha responsabilidade? Eu não tenho mais desculpa para pecar, diz São João no capítulo 15, versículo 22. Não há mais desculpa para o pecado. Ai, a carne é fraca, padre. Ai, eu sou um coitadinho. Ai, o senhor não sabe da minha história. Ai, o senhor não sabe das minhas feridas. O senhor não sabe o que eu passei. Não, eu não sei mesmo o que você passou. Eu sei quem passou na sua vida. Nosso Senhor. Se Ele passou de fato na sua vida e você o acolheu, não tem desculpa. Não fique projetando fora o que está atrapalhado dentro de você e que você tem que ter a coragem de enfrentar. Então, não vá se refugiar no álcool, na droga, no sexo. Não vá se refugiar nos antidoloríficos que tem por aí. Não é? Os entorpecentes, álcool, droga, sexo. Não vá se refugiar nisso. Enfrente os seus problemas. Acolha o que hoje você está vivendo. É sofrimento, padre? É sofrimento. Mas o sofrimento, ou ele tira o melhor de nós, ou ele tira o pior de nós. Você sabia disso? O sofrimento, ou ele tira o melhor de você, te faz uma pessoa melhor, ou ele tira o pior de você. Tem gente que quando sofre, ao invés de melhorar, piora. Tem gente que quando sofre, ao invés de aprender com a vida, tem gente que está com enfermidade, gente. Tem gente enfrentando enfermidades grossas, duras, e não abre o coração, não amolece o coração, fica pior ainda. Nós não podemos deixar isso, então, entorpecer o nosso coração com isso, não. Mas assumir de frente e sermos constantes no Espírito Santo. Sermos constantes no Espírito Santo. Não dar brecha, porque é uma vida de prova, é uma luta, uma vida de luta, é uma vida em combate espiritual. Nós não podemos baixar a guarda. Sabe por quê? Porque se nós formos inconstantes, quando você cai, não é que você volta no ponto zero, você volta no menos 10. Você não volta para o zero, você volta para o menos 10. Porque não é assim? O demônio que vai embora, depois ele vai, né, vai juntar mais um monte de outro para vir com mais uma galera para nos atormentar. É assim, meus irmãos. Então,
não dê brechas, permaneça constante em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não quer que o pecado reine mais em nós, mas só o amor dele nos nossos corações. Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? Então fique de pé. Vamos transformar em oração esse desejo do nosso coração. Vamos transformar em oração esta disposição, esta atitude interior desse combate espiritual, dessa luta espiritual contra o mal em nossas vidas. Eu quero pertencer ao reino de Deus, eu quero pertencer a Cristo. Levante os seus braços, vá dizendo isso. Eu quero pertencer a Cristo, eu quero que reine na minha vida só o Cristo, a graça de Deus. Eu quero que reine no meu coração somente a graça do Senhor. Eu não quero pecado, eu não quero que reine em mim o pecado, eu não quero o reino de Satanás, eu não quero o reino do diabo, eu quero o reino de Deus, eu quero o reino de Cristo, eu quero a graça do Senhor. Então peça agora com as suas palavras: Senhor, tira Senhor, afasta estas tentações do mal, afasta essas astúcias do mal contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha vocação, contra a minha castidade, contra a minha luta diária, Senhor. Vem, ajuda-me, Senhor. Erga mais alto os seus braços e peça a graça de Deus, peça o poder do alto, peça a ajuda divina, peça a vitória do Cristo sobre o mal, que ela se atualize agora na sua vida, em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Com toda a força, cante. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais. só você cantando, porque tudo que há, moça, porque tudo com a sua mão direita levantada agora, diga: eu renuncio, conscientemente ao demônio, autor e princípio do pecado. Eu renuncio às suas seduções, tentações, provocações, sugestões contra a minha vida. E neste dia, nesta hora, eu acolho Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, e quero viver todos os dias debaixo da graça de Deus, na graça de Deus. Amém. Amém. E agora acolha a bênção de Deus sobre você que assume este combate espiritual, que assume hoje esse desejo de não deixar mais o pecado reinar em você, mas a graça de Deus. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor.
porque tudo que há dentro do meu